pessoal, eu sou o Alcino Júnior e a gente está aqui para gravar mais um Podnext. Esse, se eu não estou enganado, é o 11º episódio do Podnext. Quanta coisa boa a gente já trouxe ao longo desse primeiro ano do Podnext aqui do Colégio Next de Itatiba. A cada programa a gente traz um tema, a gente traz algo para vocês que estão na comunidade do colégio ou para você que nos assiste através das plataformas onde a gente compartilha esse material. E hoje o nosso tema é sobre a música na escola. E para nos ajudar e compartilhar com a gente, eu tenho a honra e a alegria de rever um grande amigo que é o professor Ike e um novo amigo que é o professor João, que trabalham com música aqui no Colégio Next, e eu vou passar a palavra para que eles possam se apresentar. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Não sei que horas vocês vão estar assistindo, né? Mas é uma grande satisfação estar aqui depois de tantos anos trabalhando com música, com todo esse movimento que a gente tem feito no mundo da educação. Uma satisfação muito grande ter sido convidado. Muito obrigado. Eu também quero agradecer. Prazer, meu nome é João. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite de participar do podcast. Obrigado, Ike, por me convidar a dar aulas esse ano no Next. Muito obrigado. Eu acho muito legal que a gente grava o Podnext aqui, né? A gente tem um cuidado de escolher os entrevistados, é algo tão criterioso junto com a direção. E aí eu chego aqui e encontro o professor Ike, que eu conheço há mais de 30 anos, e a gente quase faz um Podnext separado, no anexo, né? Já teve um. A gente já gravou um ali que só não vamos editar ele, porque tem muita história. Mas vamos lá, vamos começar aqui então, vou começar batendo papo com esses meus amigos aqui sobre música. Eu queria começar perguntando para vocês, quando nasceu em vocês essa paixão pela arte, em especial pela música? Bom, a questão comigo foi na barriga da minha mãe, né? Porque ela dava aula de música e eu, antes de nascer, já vivia isso, né? Então, a minha vida inteira foi conectada com música. Considerando que ela também dava aula em escola, então esse caminho de música sempre esteve presente. Então eu nunca entrei no mundo da música na escola, eu já nasceu assim, dentro dessa realidade. E acredito que o João também não é tão diferente, né, João? Obrigado. Olha só, não foi na barriga da minha mãe, mas eu sempre fui alguém que procurou muitas respostas. E a música, pela sua universalidade, através das letras e dos sons, foi o que me encantou, me despertou essa paixão pela música. Então é isso que eu também procuro compartilhar com os alunos, essa paixão pela música, onde você tem um ambiente que você consegue se expressar de forma criativa, um ambiente onde você consegue se conhecer e também conhecer os seus colegas, os seus amigos e pessoas que nem estão próximas a você através das gravações. Legal, isso é muito divertido. Eu tenho visitado muita escola nos últimos meses, né? Tive Santa Maria agora, semana passada, e eu até estava comentando com meus filhos hoje, por sorte eu fui semana passada, porque essa semana alagou tudo, né? Uma tempestade. Verdade. E eu tenho ido muito em escola, eu tenho visto como a música está dentro, né, das escolas sempre, né? Então, nos intervalos e tudo mais. E a gente está gravando aqui hoje, na véspera de um grande show musical que vai acontecer no Rio de Janeiro, da Madonna, né? Depois de tanto tempo. E é interessante como, independente do estilo ou do ritmo, como a música movimenta as pessoas, né? A gente tem 1,5 milhão de pessoas. Eu estava ouvindo na rádio agora quantos ônibus saíram de Campinas para ir para o Rio para assistir o show. Então, como a música movimenta as pessoas, né? Isso é muito interessante, né? Eu acho muito interessante o fato de que estudos que eu gosto de fazer sobre o som, sobre a música, né? E quando aparece como, por exemplo, para as vacas darem mais leite, colocar música no curral, né? E não é só isso, eu já vi experiências com plantas, com animais, com o ser humano, né? Se ouvir a música, você já começa a se mexer, né? Então é uma coisa, vem de lá de dentro. Como a música é uma ordenação dos sons, tem uma lógica, nós, naturalmente, ao ouvir, a gente começa a sincronizar, a gente começa... Às vezes o nosso humor é alterado. Só que como o Wiki trouxe um exemplo de um animal, também é como ser humano. Então a música ela tem um poder.
E a gente convive com isso desde criança, né? Porque Sim. os nossos pais, né, quando queriam nos colocar para dormir, eles cantavam. Já vinha musiquinha. Então já vinha a Sim. música. Tudo bem que tinha algumas músicas que eram um pouco tenebrosas, né? Oi, da cara. Dona Preta, não é assim? Como que eu fico imaginando a criança olhando para pai e para mãe. Assim. Não, eu era essa criança. Que hora que vai vir o boi da cara preta, né? Boi da cara preta. Pois é. Pega esse menino, viu? Pra eu dormir. É para dormir ou é para começar a chorar agora? Como que eu vou dormir? Mas indo nesse embalo de criança agora, para vocês que são especialistas, professores e tão apaixonados aí pela música, como que ela influencia no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, de um jovem? Como que a música age nesse sentido para esse desenvolvimento? Muito bom. Se você pegar a criança desde cedo, né, você vê que em cada fase existe algum estilo musical que mais atrai naquele momento, né? Então a gente já pode pegar as crianças para dormir, né? Tem muito caixinha de músicas, aqueles sonzinhos bem... O sininho. Sininho. E óbvio que isso aí já deve acontecer há milênios, né? Sim. E já traz uma inspiração, uma condição na pessoa que ela entra num estado de comportamento que leva ela a uma certa estrutura. E isso é sobre dormir. Que são as canções de Nina. Canções de Niné. Antes de falar de música, né, como o Ike está comentando isso, a gente está falando de algo que é intrínseco ao ser humano, que é a expressão do som. Né? Falo, uso o som. Então, o ninar vem da mãe, não necessariamente é uma música conhecida, mas é esse cantarolar que a criança se acalma, O ritmo desacelera. seria pro leigo, seria um ritmo? Assim? Não, é a melodia. A melodia. O ritmo também, seria um ritmo mais devagarzinho, Sim. uma pulsação mais próxima, uma pulsação do coração. Legal. Né? Você já ouviu falar de ruído branco? Não. Não, você já ouviu? Já. Conta pra mim. Pra mim não. Pro mundo. Para todo mundo. Ruído branco. Ou, em inglês, white noise, né? Que é de onde vem essas pesquisas, né? Imitar o som que a criança ouve enquanto ela está dentro da barriga da mãe, porque aquele som traz uma sensação de proteção, de conforto, acolhimento. E é um barulho, junto com o batimento do coração. Tum, 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 tum. Então, se a gente pegar esse som já, a criança, ela já sente que ela voltou para dentro da barriga. Opa, estou protegida aqui, posso dormir. Legal. Assim, e completando a sua pergunta, isso estamos falando de uma criança nezinho, mais novinho. Agora, as crianças já com a capacidade, habilidade de reproduzir por espelhamento, brincar junto, essas crianças, nós exploramos muito o ritmo, cantar, sem a obrigação da teoria musical. Por quê? A criança aprende brincando, ela aprende no dia a dia, ela aprende no contexto, no cotidiano, naquele momento. Então, muitas vezes a criança já traz uma bagagem musical dos pais. Por isso que é comum a gente se surpreender com crianças que escutam músicas, bandas de rock antigas. As pessoas não é onde vem? Não, minha mãe escuta, meu avô, alguém escuta. Então, você já tem uma bagagem. Mas para o desenvolvimento da criança, nós caminhamos no caminho básico mesmo. Percussão, ritmo, melodia simples. Isso a criança vai se desenvolvendo na sua habilidade motora, emocional, mental e também o social, que é quando você tem uma turma de crianças tocando junto. Legal, acho que essa é a fantástica, né? Que é quando tem a junção, né? Da turma com o que gosta, com a música. Me lembro tanto de festivais antigos que tinha na nossa região, era tão legal o festival de colégio, né? Sim. Eu estava ontem conversando com uma professora lá de Brasília, ela falou assim, nós fizemos por 23 anos, tivemos que parar de fazer porque começaram a aparecer problemas da modernidade dos festivais, e aí não dá mais para continuar, para fazer, parou de ter o conceito, mas era a música
que envolvia todo mundo, era tão legal, né? Sim. Mas assim, agora eu vou me colocar como exemplo aqui, para não dar ninguém de exemplo, vou me usar como exemplo. Eu não consigo tocar nada, não sei, não entendo. Perfeito. Não entendo. Sei o que Muito fala do ré, mi, fá, eu não entendo. Isso não tá. Eu falo que quando eu fui descer, o dom da música não veio comigo. Mas esse é o melhor aluno. Esse é o melhor, né? Oi, que esse é o melhor aluno. Eu queria dizer, o Ike me conhece há tanto tempo. Ano passado minha filha fez 15 anos e eu precisava dançar valsa com ela. Tem duas coisas, dois dons que eu nunca tive, era a dança e a música. A dança eu consegui, porque eu insisti por meses e meses e consegui fazer. Né? Mas qual então a partir da minha dor, quais são as maiores dificuldades? A partir da sua condição, como você conseguiu dançar, eu acho que você voltar a experimentar, vai para o ritmo, vai para a percussão, porque o dançar e a percussão tem algo parecido. Entendi. A percussão está muito ligado com a ação na matéria, com o movimento do corpo, né? Agora, a melodia, ela já vai um pouquinho mais adiante. A melodia fala muito sobre as emoções que a gente está expressando, né? E a harmonia, que é o conjunto de sons, que não deixa de ser o coral, os instrumentos, a banda, cada um fazendo uma coisa diferente, ela fala muito sobre o conteúdo social, ou mental, a razão, a organização, a ordem. Você acha que os nossos alunos e os seus alunos, né, eles têm a grande dificuldade deles está onde? Tá? Vai, professor. Deixa eu só completar a situação. Não há problema não saber exercer a música, tocar. Na verdade, eu comecei falando que esse é o melhor aluno, porque é o aluno que se reconhece. Não sei, não consigo, não tenho habilidade. Mas a música faz parte de você. O meu complemento de resposta com o Mick é o tempo. Você dedicou tempo para aprender a dançar. Você enfrentou a maior barreira que conseguiu. O Wick deu uma sugestão. Vai para a percussão, a ritmos. Porque, de certa forma, o ritmo ele vem antes da voz. É o som do coração. Então a gente primeiro está batendo o coração, depois a gente sai falando, né? Tá. Então, e permitir-se, que é algo que aí volta para as crianças. Então, eu nunca olho para um aluno, não, ele não vai conseguir. Não. Vamos lá. Você tem tempo, você tem disposição, vamos encarar esse desafio. O que para a maioria das pessoas da música é a desmotivação, porque as pessoas ao redor não sabem que ela precisa de tempo, ela precisa permitir-se. Né? Então, é se desmotivar e pressa. Eu já queria tocar, eu já queria chegar lá. Não, a música é algo que se vive todo dia. E com certeza você vive a música, você escuta, você canta, você tem suas músicas que você gosta. Por mais que você não chegou em um instrumento musical, eu toco. Tá bom, mas a música já faz parte de você. Perfeito. Então, assim, uma coisa que hoje eu acredito que vem se quebrando por conta da, né, pode parecer meio antigo, né? Por conta da internet, por conta do Spotify, por conta da música na nuvem, essa, de certa forma, a pessoa sabe ou não sabe música, isso está se quebrando. A música ela é muito maior do que saber ou não saber. A música ela faz parte da vida do ser humano. Então assim, o quanto você quer se dedicar a isso, é só isso que cada um de nós, eu como professor, eu incentivo meus alunos, vamos lá. Até onde você quer ir com os seus? Vou entrar num ponto que não estava no nosso roteiro aqui agora. Não se preocupe. Por favor. Pode ser? A gente tem alguns ritmos musicais hoje que são um pouco complexos. Por exemplo, tem gente que fala que funk é uma coisa meio... Como que vocês enxergam isso? Porque a nossa moçada hoje, se qualquer festa que você vá Adoro hoje, essas perguntas. vai ter funk, não vai? Vai. Qualquer festa, Vai. qualquer festa. Minha Vai. filha fez festa de 15 anos. E depois da valsa, vem funk. Sim. Como que vocês enxergam isso? Assim? Porque existe uma pergunta, né? Por onde eu ando, assim, às vezes, funk, será que isso é música? Eu transmito para vocês, são especialistas. Bom, a minha resposta é sim, é música, mas deixa eu falar aqui. Por favor. Eu começo, você continua. Isso, você, por favor. Olha, é assim, tem uma coisa muito antiga que quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei muito, muito sábio, né? Que é a arte, ela inicia um processo de mudanças que ocorrerão na realidade social.
a cultura. E sempre começa pela arte, pela pintura, pela escultura, pela música, pela letra da música. Então, quando o estilo musical ele começa a se transformar, alguma coisa está acontecendo. Quando a gente entra na música funk, já voltando para a parte rítmica que eu falei para você, o ritmo é muito importante, porque o que tem ali é uma fala e uma percussão muito forte. Então, se a gente falar sobre a música funk, a gente poderia dizer que nós estamos vivendo um momento histórico de materialização, de trazer para o chão, trazer para a matéria, de chão mesmo, né? Não é um momento que, vamos, sei lá, comparar com a época da Garota de Ipanema, né? Sei lá, anos 50, anos 60, né? Bossa Nova. Bossa Nova. Era uma época que se falava, o Rio de Janeiro, aquele lugar gostoso, emocionalmente falando, era um lugar, uma época, uma condição que as pessoas tinham uma outra forma de lidar com a vida. Mas, com as mudanças na tecnologia, na realidade da humanidade, a velocidade que a própria tecnologia, a inteligência artificial está gerando, a gente está num processo de muita materialização, muita coisa, que eu acho que você que entende bastante de tecnologia, você sabe que hoje está até difícil acompanhar. É, né? Isso, cada dia tem uma novidade, né? O funk acompanha isso. Legal. Ele acompanha essa materialização. Ana, professor João. Estilos musicais, eles vêm de um contexto cultural. Olha só que legal. A Bossa Nova, de certa forma, é o auge de uma sociedade no Rio de Janeiro, de artística. E aí depois teve o seu declínio. O funk também, o funk brasileiro nasce no Rio de Janeiro, nasce nas favelas. E ele nasce num contexto onde surgiram estúdios. Estúdios começaram a gravar o som da favela. E o som da favela, assim, eu estou fazendo um complemento com o que o Wick falou. Por quê? O Wick abordou a questão rítmica. A questão rítmica do funk é uma questão... É uma questão... E fica martelando. Sim. Então, sim, a materialização. Mas aí, se você olha o contexto social, você entende. Tá? É a voz de uma cultura. Só que essa cultura, ela faz parte da grande cultura brasileira. E ela foi se espalhando. Tanto que me surpreendi numa aula que já existe o funk sertanejo. Sim. Tá? Assim, quando a gente fala de estilos musicais, é um assunto só para um podcast, porque você vai abrindo camadas e camadas. O sertanejo, hoje você tem o sertanejo universitário, forró, você tem... Então assim, só que o sertanejo quando surgiu no Brasil, ele vem da música americana country. Tá? Aí você pega a música americana country, ela vem da música europeia, um pouco dos irlandeses, um pouco ali daquela região. Então assim, você tem os estilos musicais, é como se fosse uma grande árvore genealógica. Legal. O funk vem da música africana. Claro, nas favelas, a maioria das pessoas eram os afrodescendentes. Então, assim, você vai também olhando esse contexto, né, para ir entendendo. O que eu acredito, eu gostaria de compartilhar com vocês. Graças a essa pulverização dos estilos musicais que nós temos, todo mundo tem acesso a todos os estilos musicais. Então, assim, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas ainda estão indo meio que na massa. Tá tocando funk, tá tocando sertanejo, eu vou nisso. Só que quem cuida, que era o famoso disc jockey, né, o DJ, né, quem cuida do som que está indo nas festas, uma hora ele vai despertar e começar a pegar umas músicas que não estão tanto no contexto, mas que são tão legais quanto. Sabe? E muitas músicas do passado estão sendo readaptadas. Porque muitas músicas do passado, no passado, a gente, como se tivéssemos paciência para ouvir o pulso lento. Né? Hoje não, hoje a música tem que ser agitada. Tá. A velocidade da vida, né, do ser humano tá... Isso não é só na música, né? Em tudo, né? Se a gente pegar a vida dos nossos estudantes, né? Sim. Ele entrou ali no fundamental, a hora que você olha de novo para ele está indo prestar vestibular. Exato. Né? E esse ritmo, é esse ritmo que vai se acelerando. Né? E imagina se dá no contexto de uma escola como o Next, que eu já vi quantas coisas boas a criança tem acesso. Isso.
sabe? E, assim, e administrar isso tudo. Tá certo que eu também vi que tem uma equipe que cuida disso. É um presente, sabe? Lógico. Você acredita? Eu estudei aqui nessa escola. Na época era assim, é a mesma equipe, mesmo diretor. Sei. E Era canarinho ainda ou não? Não. Já era. Eu entrei integrando, aqui integrando. E assim, eu fico falando assim, nossa, hoje a estrutura prédio consegue, o que a equipe dá é mais do que o prédio dá. Sim. Naquela época que eu era criança, o prédio era maior do que... Perfeito. Porque também não tinha tanto conhecimento quanto se tem hoje para poder permitir que uma criança desenvolva, se descubra, busque um caminho, sabe? É isso, e aí a gente parece que a gente combinou as perguntas aqui, né? Mas a gente está ainda numa linha certa. Agora minha ideia era perguntar para vocês. Então agora a gente está no Next. Colégio Next, vocês professores de música. Que projetos de música vocês têm para essa molecada que está aqui? E até para convidar quem não é do Next para vir para cá para conhecer, inclusive. Como que vocês trabalham? Que projetos interessantes, especiais ou normais vocês desenvolvem aqui com essa molecada ao longo do ano? Certo. Esse é o meu primeiro ano aqui no Next. Então, quando eu fui convidado, eu conversei com as pessoas que entrevistaram, falei assim, vamos devagar. Deixa eu chegar, deixa eu conhecer, deixa eu me conhecer. Então, inicialmente eu estou com aulas individuais de violão, de guitarra e de ukulele, que seriam aulas de instrumento de cordas, tá? Na verdade, esses 3 instrumentos se complementam no processo de ensino, né? Então, eu quebro um pouco aquela tradição de que você vai aprender a tocar um instrumento. Não, você vai aprender música com um instrumento. Pode ser que em determinado momento você descubra outro instrumento e eu vou te encaminhar. Tudo bem, faz parte, porque a minha função como professor é que a pessoa se descubra e possa se despertar, desperte e se sinta confiante, segura, que ela possa, não, eu sou capaz de tocar, vou buscar meu caminho agora. Então eu vou acompanhar os meus alunos até esse ponto, até adiante, se precisar. Então as aulas individuais de violão e de guitarra estão todos convidados, tá? E aulas de musicalização infantil, que são aulas em grupo, tá? Então eu estou com 2 turminhas da educação infantil. Uma acontece de sexta-feira e a outra de quarta-feira. Como é o meu primeiro ano, eu estou formando essas turminhas ainda, tá? Mas temos vagas, o meu contato está disponível, acredito que no Zoom. Qualquer coisa também pode conversar com a gente coloca aqui na edição, a gente Sim. põe aqui uma legenda aí para todo tem, mundo ter seu tem contato. legenda? A gente põe uma legenda aqui. Editor. Está aqui, né? Nesse ponto. Clica naquele botão. Clica naquele botão. Hoje em dia é no QR Code, né? Aquelas coisas, não tem, né? Mas projetos futuros. Acredito que dando tudo certo, graças a Deus, tenho sim a intenção de prática de banda. Então, o pessoal do ensino médio tiver interesse em formar quem já toca, também dou aula de prática de banda. Qualquer estilo musical. Não tem. Quando você entra no mundo da música, você quebra preconceitos. Então, você não pode ter preconceitos em relação a estilo, em relação a nada. Prática de banda, a musicalização infantil, as aulas individuais, quem sabe no futuro também um coral. Muita coisa, professor. Sim. Esse é o Next, né? Sim. Esse é o Next. Muita coisa, mas eu acredito que é um convite assim, para quem tem vontade, quem quer fazer, né? Então ninguém é obrigado. E comigo, pelo menos como professor, e com certeza com o Wick, nosso olhar é amoroso e acolhedor. Eu falo isso, eu enfatizo isso, porque isso até para os pais que estão assistindo, né, mais até para os alunos que ainda não tiveram seu primeiro professor de música, a música também teve um registro muito de ou você toca, ou você não toca, ou você é bom, ou você não é. Então isso marcou muita gente. E pelo menos aqui isso não vai existir. Quando a pessoa eu quero ser músico. Tá bom, você quer trabalhar com música, você quer ser músico. Existe um caminho. Não, eu quero só curtir. Existe um caminho. Outro caminho. Eu acho legal e fica um convite aqui que eu vou estender aqui para 2 públicos que eu acho que são fantásticos. Né? Turma do ensino médio,
que vai encarar vestibular logo logo e que a gente sabe que é um processo estressante, vem fazer aula também aqui com música, porque é legal. Com certeza. Você vai exercitar, inclusive, outras partes que você vai ver que você vai ter grandes ganhos. Sim. E a outra coisa que eu particularmente gosto e faço isso é assim, pai e mãe, vem junto com seu filho, porque vai ser muito legal se você fizer junto com ele. O filho vai amar e você vai gostar mais ainda. É legal você ter falado isso. Na festa da família, eu fiz o Wagner me convidou a participar, veio aqui na biblioteca, e a minha proposta era justamente essa. Dos pais? Todos os instrumentos estavam na mesa, os pais chegavam, cada um meio que naturalmente pegava um instrumento, às vezes eu sugeria, né? E eu falava, vamos tocar? Ah, mas vai tocar o quê? Não importa. Eu ensinava um som ou outro, tocava. É isso. É um crescimento em conjunto, né? Sim, porque esse sentimento que você vive quando você está tocando junto é muito legal. É a arte, né? Sim. É arte. E aí, professor Ike? Ficou fácil agora, né? Depois que o professor João falou. Eu queria pedir para ele falar uma coisa que ele vai saber falar muito bem. Ike, que nem você convidou o pessoal que está perto do vestibular. Me corrija se eu estiver errado, tá bom? Mas você pode explicar, por favor, como a música, como um meio de expressar-se, tanto para você, tô estressado, tô cansado, quanto para você se expressar criativamente, pode ajudar o pessoal que vai enfrentar o vestibular. Sim. Bom, esse já é um projeto bem antigo, né? Que já há muito tempo eu tenho trabalhado, né? Que agora até está um pouquinho mais tranquilo, mas é como utilizar a música como um veículo para preparar a mente, a consciência e preparar o aluno mesmo para poder estudar, para poder descansar, para concentrar. Então, se você pegar, tem estruturas musicais definidas que podem ajudar você a entrar naquele estado de consciência. E quando você entra naquele estado, você consegue decorar as coisas com muito mais facilidade, você consegue compreender melhor. É como, por exemplo, acho que vocês já ouviram falar de música clássica, Mozart. Sim. Mozart, ele facilita para a gente decorar as coisas, né? Então, mas que tipo de música e que horas que a gente usa? Por exemplo, um exemplo para vocês aí, estudantes aí para o vestibular. Estudar, tentar decorar coisas ouvindo músicas com bateria não dá certo, porque a bateria acelera, a pulsação cardíaca aumenta e o tempo de captação de informações que o cérebro tem para decorar é bem mais lento. É quase como se fosse a 60 batidas por minuto. Para decorar, ó, 2 vezes 1, 2. Se você fizer, não, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2, você esquece, você vai pular a parte, você não vai conseguir focar. Agora, se a música te ajuda a concentrar, uma vez que você pegou aquela informação, agora você precisa praticar. Aí já é outro estilo musical. Entendi. Então, para adolescente, para preparar para vestibular, são ótimas possibilidades. Maravilha. Eu vejo muito isso porque tive aqueles professores de cursinho que sempre traziam músicas, né? E era engraçado isso, né? Porque você grava, até hoje você lembra da música do professor Tito de Química, né? Aquelas coisas que a gente grava, né? Decorar a fórmula. Tabela periódica eu sei até hoje, quase isso. inteira por conta disso. Por causa das músicas, né? A gente ia gravando e ia lembrando como... Muito bom. Mais algum projeto que vocês queiram trazer, compartilhar com a nossa turma, que vocês estejam desenvolvendo nesse momento? Vocês lembram? Olha, eu me lembrei de um projeto que agora não está acontecendo, mas que eu gostei muito, que fez parte, né? Que no ano passado o Luiz Cláudio teve uma ideia muito bacana, que seria ensinar música para os professores. Legal. Né? E por quê? Isso veio lá do professor multimídia, hein, professor? Que lembra disso? Nossa, total. Isso foi há muito tempo atrás. Muito tempo. Então, e aí as professoras, né, principalmente o fundamental, né? A gente trabalhou muito músicas para elas poderem usar esses recursos na sala de aula, tipo a hora de acorda todo mundo, não, agora todo mundo desliga. Então, que tipo de música, que estilos, e era muito bacana porque a gente se encontrava uma certa frequência para praticar algumas coisas e entender como essa estrutura musical acontece, né? Eu tenho certeza que eu já conversei com algumas que elas dizem que estão continuando fazendo esse movimento na sala de aula.
Legal, esse é nosso papel, né? Nosso papel de professores, de educador, né? A gente está no mundo aí da educação, né? Então, educação em todos os pontos. Antes de eu passar aqui para o meu encerramento, eu queria passar para vocês, para as suas considerações finais aí para a turma que nos assiste aí, sobre esse tema tão gostoso e tão divertido de falar. Bom, para mim eu até sou suspeito, né? Porque eu sempre vou falar positivamente da música, né? Que é assim, a música para mim faz parte de tudo, em todos os aspectos. A gente só precisa encontrar qual é a estrutura musical mais adequada, mas viver sem música é como não pôr tempero na sua comida. Perfeito. Então agora é acertar o tempero, né? Isso. E é isso. Não pode ficar muito salgado, não pode ficar salgado. E para aqueles que não têm habilidade musical, isso não importa, porque eu acho que a música ela existe desde que o ser humano existe. Então ela faz parte de nós, de alguma forma. Então essa questão que o João colocou, né? De que a intenção não é necessariamente aprender música para tocar numa banda no Lollapalooza, mas é que a gente possa se beneficiar de todos esses aspectos, né? Então eu diria, música é essencial. Muito bem. Que bonito. Bom, obrigado, muito obrigado mais uma vez. Música faz parte de cada um de nós. A nossa conversa hoje é só para trazer para consciência o quanto a música está com cada um de vocês. O tempo inteiro, né? A gente fecha o olho, mas não fecha o ouvido, né? Então o tempo inteiro você está escutando alguma coisa. Ah, mas estamos falando de música. Tá, a música passa a ser música quando você determina. Aquele som é musical para mim. O próprio som da favela, o som do funk que você comentou, ele é barulho, ele é uma ruideira. Mas para aquele pessoal, aquilo era a música, aquilo era o canto deles. E, de fato, foi vivendo, os anos foram passando, e aquilo foi, todo mundo foi passando a assimilar aquilo com música. Então, é assim, né? Fica o meu convite, eu estou na escola, caso alguém queira conversar comigo. Como eu disse, a habilidade musical é uma parte da música. Você pode ter habilidade musical ou não, você pode usar a música para se expressar, nem que você, composição, cantar, ou apenas escolher, olha, essas são as minhas músicas, essa é a minha música quando eu estou triste, quando eu estou feliz. Então, o mundo da música, ele é uma ferramenta em benefício para o ser humano. E quem toma consciência disso e usa isso a seu favor, consegue lidar mais com esse monte de coisa do dia a dia, com um monte de distrações, né? Como o Ike comentou, de ouvir Mozart para focar na hora de estudar. Fica o meu convite, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado. Bom, eu sou um privilegiado, eu tenho aqui já, esse é o 11º, como eu falei, tenho tido tantas pessoas interessantes, conversas tão valorizadas que eu aprendo a cada dia. Hoje eu aprendi muito, aprendi que o olho fecha, mas o ouvido não. Aprendi a questão da essência. Isso é uma coisa que a gente não pensa. A gente nunca pensa, né? A questão do tempero. Tudo isso é muito importante, a gente vai construindo. A gente está aqui num espaço de educação para aprender, se ensinar, para compartilhar. A gente aprende e ensina e aprende o tempo todo. Exato. Com esses nossos jovens. Então, quero agradecer muito, professor Ike. Quero agradecer muito ao professor João, quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo e quero pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais do Colégio Next, assistam os nossos Podnext no YouTube, estão disponíveis. Até a próxima, que eu sei que vem muita coisa boa por aí. Até breve, gente. Obrigado. Tchau, muito obrigado. Hey.